Abra sua Bíblia lá para a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, a carta aos Romanos. No capítulo 3 desta carta, nós vamos ter a nossa meditação exatamente no capítulo 3. Romanos, capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 19 desse capítulo 3, indo até o versículo 30. Romanos 3, 19 a 30. A palavra diz assim: Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que tudo que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. É também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e o incircunciso, mediante a fé, ele fará isto. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes a confirmamos, ou confirmamos a lei. Vamos orar. Pai, abre o nosso entendimento para que entendamos as maravilhas da tua lei. Abre o nosso coração nesta noite para entendermos as verdades da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, os seres humanos estão mortos em seus delitos e pecados, mas muitos não sabem disso. Eles seguem o curso deste mundo, eles também seguem o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua no filho da desobediência, e eles andam segundo exatamente as inclinações da sua carne e dos seus pensamentos. O que nós éramos antes de ter nascido de novo, antes de receber a bênção da nossa justificação. E por isso, todos aqueles que não têm Jesus são filhos da ira. Esta é a condição do pecador. Mas como está livre disto? E a gente precisa aprender acerca desta verdade. O texto lido, ele fala que por obras ninguém será justificado. Os versículos 19 e 20 vai falar sobre este assunto. Diz que a lei foi escrita para que toda boca se cale diante de Deus.
A lei foi escrita para que todo mundo seja culpável perante Deus. Ninguém na face da terra foi ou será justificado perante Deus por obras da lei. A proposta da lei é trazer o pleno conhecimento do pecado. A lei vai revelar para nós a tamanha carência de olharmos para Deus, porque somos pecadores. Portanto, só existe um remédio de Deus para resolver o problema do pecado e da condenação de toda a humanidade. E esse texto vai nos esclarecer a respeito disso, vai nos trazer as verdades a respeito da justificação pela fé. A justificação pela fé, que foi um dos pontos cruciais, decisivos para a reforma protestante do século XVI. E nós, como igreja reformada, temos no coração esta verdade, que é a justificação. Ela é fruto ou vem mediante a fé. E nesse texto, Paulo quer trazer exatamente esta verdade. Qual é o remédio de Deus para sanar o pecado na vida daqueles que são pecadores? De todos nós. Primeiro, esse texto nos fala sobre manifestar a sua justiça sem lei. O remédio de Deus é manifestar a justiça de Deus independente da lei. O versículo 21 nos diz da seguinte forma: mesmo agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Mesmo agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. A gente sabe que esta bênção, que é a justiça de Deus, sendo manifestada sem lei, porque humanamente nenhum homem na face da terra, nem uma mulher, ninguém seria capaz de cumprir por si mesmo a lei, mas por causa da misericórdia e graça de Deus, Ele resolveu nos dar a justificação. Sabemos que a lei aponta para o homem justo e perfeito, mas na terra não foi encontrado nem um homem justo e nem perfeito. Lembra o que Jesus disse para aquele jovem rico? Por que me chamas bom? Porque não há bom senão Deus. Então não existe homem bom na face da terra, conforme as Escrituras Sagradas, no sentido de ser um homem bom para se apresentar diante de Deus com capacidade de adquirir por si mesmo, por suas obras, por suas ações, a salvação. Não existe. Diante de Deus não se apresentará, não se apresentou e não se apresentará homem nenhum que tenha esta qualidade, essa qualificação de por si mesmo adquirir a bênção da justificação. Davi disse: eu nasci em pecado. Eu nasci em pecado. Em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então todos os que são da família de Adão nasceram pecadores, portanto indignos. Mas, queridos, a justiça de Deus foi propalada, declarada, falada, propagada nas Escrituras Sagradas. Moisés já narrava o que Deus disse em Gênesis 3,15, que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente. É claro que esta bênção foi sendo referida, comunicada em todo o Antigo Testamento. Quando a gente lê em Gênesis capítulo 12, quando Abraão foi chamado, Deus falou para Abraão
que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. É claro que ele estava se referindo à descendência de Abraão, ao Messias que viria exatamente da sua descendência. Aquele homem que seria capaz, que seria digno, que viera a este mundo sem pecado, para ser o nosso representante. E poder assim demonstrar a verdade da justiça de Deus. Justiça de Deus foi testemunhada pela lei e pelos profetas. O versículo 22 diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Em outras palavras, o texto está dizendo, não há ninguém capaz, não há ninguém com condição de adquirir por si mesmo a justificação. Todos estão de igual modo. O modo como a justiça de Deus vem até o homem pecador é mediante a fé. Mediante a fé, o que significa esta palavra? Mediante é uma preposição que se identifica da ideia do canal, de um ato. A justificação vem por um canal, e esse canal é Jesus Cristo. Aliás, é a fé em Jesus Cristo. É crendo no Senhor Jesus Cristo que nós temos as condições para sermos justificados, ou sermos declarados justos. Não é que a gente agora tenha todas as condições de ser justo. Temos que nos abrigar, nos esconder, mediante a fé, na pessoa do Messias, Jesus de Nazaré. Por isso, amados, motivo e a razão pela qual é feita a justiça de Deus no homem pecador é através da fé no Salvador. Sem fé não há possibilidade de se adquirir a salvação. Mas a fé bem direcionada, porque nós temos conhecimento de que muitos têm tido fé em algumas coisas, no próprio homem, quando coloca sobre si alguém que pode crer nele para ver os milagres na sua vida, para ter a direção da sua vida. Mas em termos de salvação, não há possibilidade de ser justificado a não ser pela fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus é para todos os que creem. É sobre todos os que creem na pessoa de Jesus de Nazaré. Deus, sem distinção de pessoas, resolveu que sem lei, judeus e gentios que crescem no Senhor Jesus Cristo, viria receber a bênção da justificação. E nós temos uma razão para isso. O versículo 23 diz a razão: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. O porquê de os homens não terem capacidade, homens e mulheres, eu estou falando da humanidade, não poderem ser capacitados para serem justificados diante de Deus, aqui na terra e também na eternidade. Foi exatamente essa questão. Deus, na verdade, resolveu salvar pecadores, resolveu justificar pecadores. Não existe nenhum homem na face da terra digno de receber a justificação pelas suas obras. Então, aquelas religiões que têm elegido as obras como algo para adquirir a salvação, a justificação, cai por terra completamente, porque a palavra de Deus diz que a justificação é pela fé somente, sem as obras. Por isso, Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse
pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Imagine só se fosse por obras. Quem tinha condição, quanto na verdade você pensaria que custaria a sua salvação? Você já imaginou nisso? Não há recursos nesta terra que compre a sua justificação perante Deus. Por isso o céu deu preço, e o céu trouxe a pessoa de Jesus para esta terra, para se tornar homem como nós, e assim pagar o preço no nosso lugar. Sim, amados, a razão óbvia é essa: todos pecaram. Esta é a razão. E carecem. Interessante que esta palavra carecer é exatamente que todos falharam, diz respeito à aliança feita com Deus. Na pessoa de Adão, todos nós pecamos porque ele era o nosso representante quando foi feito a aliança das obras, o pacto das obras, ali no Éden, e Adão falhou. Então, qual é o objetivo feito por Deus para que todos os homens, eu e vocês, todos aqueles que estão na face da terra, possam viver para agradar a Deus? Nós somos chamados, somos criados com o propósito de viver para a glória de Deus. E o pecado roubou isso, tolheu esta capacitação, esta capacidade. Por isso, todos, como diz o texto, estão em falta do viver para a glória de Deus. Está destituído, amados, está exonerado, deposto, demitido. Não há condição por nós mesmos de adquirir exatamente as condições para glorificar a Deus, para adorá-lo. Por isso Jesus veio a esta terra. Destituir é privar, ou privar de alguma coisa. Então todos foram privados, por causa do pecado, de glorificar a Deus. Então, esta é a razão, porque a justificação é pela fé, porque as nossas obras diante de Deus são consideradas como um trapo de imundícia. Em segundo lugar, o recurso da provisão de Deus para que a justificação chegasse até nós é exatamente a justificação é gratuita, é pela graça. Tem um canal do ato para isso, que é mediante a fé. Então é gratuitamente, mas é preciso crer. É preciso crer para ter esta bênção. Isto acontece porque alguém pagou o preço no nosso lugar. Alguém nos substituiu. Alguém se tornou o Senhor, justiça nossa. Alguém, diante de Deus, teve as condições de trazer para nós a justificação. Então, por isso é pela fé, é mediante a fé, porque o Messias pagou o preço no nosso lugar. A palavra rendição fala sobre, aliás, a redenção fala sobre um preço que foi pago no nosso lugar. E quem pagou o resgate? O texto nos ensina, e no verso 24 diz: sendo, pois, justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus, na sua infinita misericórdia, verso 25,
a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente. Então, queridos, quem pagou o resgate foi Jesus Cristo, por isso é de graça, é gratuitamente, prova do amor e da misericórdia de Deus, já que o homem não tinha capacidade nem condição alguma de por si mesmo adquirir a salvação, a justificação diante de Deus. Então Jesus veio a esta terra. Amados, esta é a maravilhosa notícia. Imagine só, se nós não tivéssemos Jesus, não havia esperança. Não havia esperança. Mas estamos aqui, sabemos que em face de desafios reais, em face de ameaças de morte, nós estamos aqui certo que o Senhor Jesus, o Senhor justiça nossa, já nos justificou, porque nós cremos nele, que ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então foi a ele que Deus propôs no seu sangue, como propiciação, ele pagou o preço. E nós sabemos que a razão da existência deste livramento está em Jesus. Porque Deus o Pai apresentou a si mesmo. Interessante. Que Deus precisava que alguém na humanidade se apresentasse diante dele, dizendo: eu estou apto para justificar o homem que está perdido nos seus delitos e pecados. Como não havia ninguém, então Deus apresentou a si mesmo, o seu Filho Jesus, para que ele fosse exatamente a propiciação pelos nossos pecados, que pudesse assim, através do seu sacrifício, que era representado pela arca, a arca da aliança, onde havia a tampa da arca, que era denominado propiciatório. Nós vamos nos lembrar o que era que tinha dentro da arca. Quem lembra aí? Dentro da arca tinha lá, primeiro, o maná, que foi o alimento do povo no deserto. Também na arca existia a tábua da lei, os 10 mandamentos estavam lá dentro da arca. E a vara de Arão que floresceu. É claro que o maná representava que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E que Deus é o provedor. Também a lei, para mostrar aos homens que, na verdade, por si mesmo não havia possibilidade de adquirir salvação, de adquirir perdão, justificação. Também a vara de Arão representava o sacerdócio, que depois seria representado eternamente pelo Senhor Jesus Cristo. Amados, esta palavra propiciatório é a tampa que cobria a arca. E ela era feita de madeira de acácia, coberta com ouro. Isso tem um símbolo muito importante, apontava para o Messias, que seria Deus e seria homem. Mas sobre a tábua de acácia representava a humanidade, os homens. Jesus veio como verdadeiro homem e aquela cobertura de ouro, de lâmina de ouro, representava Deus, que ele veio como Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E o seu sacrifício era representado todos os dias pela morte de um cordeiro. Mas o texto nos diz, porque Deus estava pacientemente esperando a oportunidade do tempo que seria cumprido para que o Messias viesse a essa terra. Deus, com paciência, esperou. E nós podemos ver, o texto diz no versículo 25,
mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então Deus estava pacientemente esperando a plenitude dos tempos, quando Jesus viria à terra, nasceria da Virgem Maria, e assim desenvolveu o seu ministério aqui na terra, falando a respeito do reino, e foi crucificado, morto, sepultado, mas ressurgiu ao terceiro dia, e assim compareceu diante do Pai, para ser o Senhor justiça nossa. Então o Cordeiro representava exatamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus de Nazaré, que se tornou diante do Pai a nossa justiça. Ele pagou o preço. Deus o Pai o apresentou, como eu disse, a si mesmo. Colocou diante de si o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, Deus olha para eles e vê não mais as suas falhas e os seus pecados, mas que eles estão justificados por causa do sangue que foi derramado no nosso lugar. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Pai colocou diante de si o sangue do Messias, o sangue de Jesus, como a propiciação, a cobertura por causa dos nossos pecados. Sabe, amados, nós precisamos nos colocar diante de Deus, porque esta expiação dos nossos pecados, esse perdão dos nossos pecados, é um ato exclusivo da graça e da misericórdia de Deus sobre nós. Então, queridos, o sangue já está na sua vida, amém? Amém, irmãos? Você está justificado pela fé em Cristo Jesus. E para você não existe mais condenação, porque a palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. E todos aqueles que permanecem na pessoa de Jesus Cristo são justificados. Deus olha a nossa fragilidade, mas Ele enxerga o Cordeiro de Deus, Ele enxerga o Messias, que foi aquele que nos substituiu diante de Deus o Pai, para nos dar a bênção da salvação. Sabe, amados, esta grandeza da obra da salvação, da bênção da justificação, é motivo de nós nos alegrarmos diante do Senhor, porque um dia se concretizará de forma plena para a nossa vida a bênção do resgate para estar para sempre com o Senhor. E mesmo aqueles que partiram daqui já estão nos braços do eterno Salvador. Mas diante desta verdade, irmãos, Deus tinha um propósito para que toda a jactância, toda basófia, jactância e basófia é a mesma coisa, vanglória, soberba, caia por terra completamente. Nenhum homem pode bater no peito e dizer: eu sou capaz de ter salvação por mim mesmo. Apenas podemos dizer: por misericórdia, por graça, Deus me salvou. Por graça, Deus me justificou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não existe amor próprio, negativamente falando, para dizer: eu sou capaz. Somente Jesus pode
nos trazer a bênção da justificação. Saiba, amados, o homem é justificado mediante a fé, independente das obras. E veja aí o que diz o versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Versículo 30, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé a circuncisão e mediante a fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Por quê? A lei aponta o quanto somos pecadores, o quanto somos indignos da presença de Deus, o quanto fomos desaprovados nessa questão de glorificar a Deus, de viver para a glória deles. Mas em Jesus Cristo, pela fé nele, nós temos a bênção da justificação. E agora podemos glorificar a Deus. Agora podemos adorar o Senhor. Agora podemos dizer que somos filhos de Deus, que pertencemos à sua família. E que o lugar santíssimo, o santo dos santos, está aberto por causa do sangue do Cordeiro. Deus enxerga exatamente este sangue. Deus declarou de agora em diante, você e eu somos justificados, porque cremos na pessoa de Jesus Cristo. Então, isto é dois motivos nós podemos ter nessa noite. Primeiro motivo, por causa da justificação, nós precisamos cultuar o Senhor em santidade de vida. Podemos cultuar o Senhor e glorificá-lo para todo sempre. Saiba, amados, todos nós, não faz distinção, todos nós estávamos perdidos, estávamos, na verdade, condenados à morte eterna. Mas em Jesus, por causa dele, pela fé nele, Deus declarou-nos justo. Somos justificados por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o seu nome para sempre. Nós adoramos ao Senhor, porque Ele se fez carne, habitou entre nós e derramou o seu sangue com o propósito de trazer para nós a justificação. Um outro motivo que nós devemos trazer no coração é exatamente a propagação desta verdade para outras pessoas. Nós temos que dizer aos homens lá fora, você por você mesmo não tem condição de adquirir a salvação. E pode até contar aquela história do jovem rico, que disse, olha, eu sou religioso, eu guardo os mandamentos. E interessante que Jesus Cristo perguntou para ele, você guarda os mandamentos? Ele ainda perguntou quais. E Jesus referiu os mandamentos, ele disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, o que é que falta mais ainda? E Jesus disse, vai e vende tudo o que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E a palavra diz que ele saiu triste, porque possuía muitas propriedades. Ele amou aquele que ele possuía, os seus bens. E muita gente, com bens ou sem bens, tem amado este mundo, tem amado esta vida, e por isso não tem segurança eterna. Nada neste mundo vai nos dar as condições para obtermos a vida eterna, para obtermos justificação diante de Deus. A justificação é gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Então, que Ele aplique essa verdade no nosso coração. Nós aprendemos hoje
que, na verdade, não há possibilidade alguma de qualquer homem na face da terra, qualquer mulher na face da terra, de cumprir a lei de forma completa para adquirir a bênção da justificação. Por isso Deus resolveu declarar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, demitidos estão, não tem possibilidade por si mesmo de adorar o Senhor. Então Jesus veio a esta terra para nos justificar. Então, queridos, você foi um escolhido, amém? E se porventura alguém nessa noite não se sente justificado, é o momento também de correr aos pés do Senhor Jesus, de declará-lo como seu Senhor e seu Salvador, para que possam, assim, serem declarados justos e obterem de Deus a bênção da justificação e assim ter o livramento da condenação eterna. Então, queridos, que Deus aplique no nosso coração. Nós vamos, esta palavra, nós vamos nesse momento, eu peço a você, se porventura você nessa noite pode lembrar de alguém que ainda não conhece Jesus, que ainda não tem esta bênção da salvação, que está vivendo à mercê desta graça, que acha-se talvez pensando ser justificado já, mas não tem fé em Cristo. Nós vamos orar. Aí você vai colocar aquela pessoa diante de Deus, vai pedir a Ele: Senhor, tem misericórdia, salva esta vida. Não sei, eu creio que tem irmãos aqui que têm lutado e lutaram por queridos, para que eles adquirissem a salvação, para que eles fossem justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Então, vamos lembrar disso na sua família, quem sabe um amigo chegado, um vizinho, alguém do seu relacionamento que ainda teima em não crer. É o momento.